dia para todos. Vamos lá. João, capítulo 13, versículos de 1 a 10. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus respondeu e disse-lhe, o que faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita lavar, senão os pés. Pois no mais, tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, das nossas vidas. Oh Pai, como somos gratos. Nós não merecemos, mas o Senhor tem feito, e por isso estamos alegres. Mas nessa manhã eu te peço que a tua misericórdia, a tua graça nos alcance. Senhor, aí está o teu povo que carece da tua palavra. Eles são teus filhos. E eu me coloco nessa manhã, Senhor, segundo a tua misericórdia e graça que me alcançou. Eu me coloco à sua disposição, Senhor, e eu me ofereço e digo, Senhor, fala através da minha vida, se essa também for a sua vontade. Mas nessa manhã eu já me ofereço diante do Senhor, ofereço os meus lábios, a minha mente, Senhor. E eu te peço, Pai, que todo espírito que não louva o Senhor, que não tenha permissão para estar neste lugar, Pai. E desde já, nós já dizemos que toda inquietação, toda perturbação, toda distração, todo sono, todo peso, todo cansaço, saia das nossas vidas e deste lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar conectados com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. Preste atenção comigo. Eu não sei se vocês já observaram, mas geralmente, quando se ouve falar dessa palavra, de Jesus lavar os pés dos discípulos, sempre levam para uma linha de que Jesus estava ensinando a respeito de humildade, sobre ser um servo na casa de Deus, sobre se doar para o outro. E nós vemos que em muitos lugares até se replica, né? Tem o culto com o cerimonial do lavar dos pés. Não falo contra o cerimonial. O que eu falo é não sabermos a essência das coisas pelas quais nos movemos. E às vezes por querer copiar, imitar o que é santo, a gente termina profanando, por não conhecer a realidade das Escrituras e a revelação que é contida nela. Se olharmos atentamente para a palavra, a gente vai perceber que o livro de João ele é dividido em seções. Se você começar a observar direitinho, de João 1 até João 12, Jesus está falando
a respeito daquele que veio encarnado para a terra, para trazer Deus para os homens. Os homens não conheciam Deus. Os homens conheciam o Deus que falava com Moisés no monte, mas eles não conheciam o Senhor. E aí o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Do 14 em diante, se você parar para analisar, você vai ver que Jesus está falando do Jesus que morreria, seria crucificado, morreria, ressuscitaria e iria para o Pai, para nos introduzir no Pai. De 1 a 12 é o Deus que vem. Do 14 em diante é nós que vamos até Ele. E o 13? Capítulo 13. O capítulo 13 é um divisor de águas. E não fique pensando que é só sobre amor, sobre o caráter servil e sobre humildade que Jesus está falando. Jesus está falando de algo muito mais profundo. E se nós não compreendermos o que Jesus quer dizer, nós ficaremos embaraçados neste mundo e perderemos o propósito da nossa existência. Vá para João 1:1. Vamos lá, vamos começar a entender as coisas. João 1:1 e depois João 1:14. Vamos. Podem ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo era Deus. Pronto. O Verbo era Deus. Aí o Verbo agora se faz carne e vem habitar entre. Então é o Deus que vem. Repita comigo. Esse é o Deus que vem habitar conosco. Esse é o Deus que vem habitar conosco. Pronto. Agora vai para João 14, 2 e 3. Vamos lá? Podem ler. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. Ô glória! Agora ele está dizendo: eu preciso morrer. Se eu não morrer e não ressuscitar, vocês não têm como ir até Ele. Vocês não têm como ser introduzidos nele. É o Deus que vem encarnado para nós. Mas é Ele mesmo que morre e ressuscita para nos levar até o Pai. E o capítulo 13, a linha divisória. João 13:1, João 13:3. Vamos lá? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar de mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Peraí. Jesus estava sabendo, ele entendia, ele sabia dos tempos. E ele sabia que estava na hora dele ir para o Pai. Ele começou a se preocupar. Ó, já está na hora. Está chegando a hora em que eu preciso ir para o Pai. E agora Jesus ficou preocupado. E ele tem que tomar uma atitude. Vá para o versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Jesus sabia que havia um propósito para a sua existência, mas também um propósito para a sua morte. E Jesus precisava arrumar a casa. Porque uma coisa é Jesus estar com os discípulos. A outra coisa é
é os discípulos aprenderem a caminhar no Espírito e continuar a ter comunhão com Ele. E aí você pode me perguntar, o que é que tem a ver lavagem de pé com todo esse processo? Preste atenção, meu irmão. Jesus amava profundamente os seus discípulos. E ele tinha total consciência de que o Pai tinha lhe confiado todas as coisas, bem como a sua origem divina e o seu retorno para o Pai. Exatamente por isso era necessário lavar os pés dos discípulos. Somente lavando os pés dos discípulos ele poderia manter a comunhão. Na cultura judaica, as pessoas mantêm o hábito do lavar os pés. Todas as vezes que Israel ia fazer alguma festa, o povo de Israel gosta de festa porque festa aponta para a comunhão. Então primeiro eu tenho comunhão com Deus e depois eu tenho uma comunhão uns com os outros. A comunhão perfeita entre os irmãos só existe porque antes houve uma comunhão sincera com o Senhor. Só que tem um detalhe, eles são diferentes da gente. A gente procura a melhor poltrona, né? A gente estuda a melhor cadeira. Diz, não, vamos providenciar cadeiras bonitas. Tem lugares que a gente bota até um pano, né? Faz aquele enfeite, bota um lacinho na cadeira. Outros lugares a gente senta naquelas poltronas bem acolchoadas. Mas eles não. Eles sentam no chão. E aí, como é que funciona isso? Você vai para uma recepção. Você ia para uma recepção. Só que a terra tinha muita poeira. A terra tinha muita lama. No percurso, na caminhada, até chegar a esses lugares de encontro, esses lugares de comunhão. Iam se andando pelos caminhos. E quando se chegava nesse lugar, pense aí, você sentar, colocar seu pezinho cheio de laminha, alguns com frieira, eu estou parafraseando, outros com chulé. Imagine como ia ficar a comunhão. Ninguém ia conseguir manter a comunhão na festa. Ninguém ia conseguir, a depender do mau cheiro, não ia conseguir nem comer nessa festa. Porque porque o que quebra a comunhão é a sujeira, né? Porque o que para alguns parece que é comunhão é engano. Porque onde tem sujeira não pode haver a comunhão perfeita. E agora Jesus está dizendo assim, peraí que eu estou preocupado com o negócio. Eu vim e trouxe Deus, revelei o Pai para vocês. Eu agora morrerei e levarei vocês para o Pai. Só que eu tenho uma preocupação. Vocês já estão banhados pela palavra. Vocês receberam a vida. Todos aqueles que receberam Cristo Jesus no seu interior, no seu espírito, o espírito da vida infundido no nosso espírito, já está lavado, já está banhado, já está purificado. Aí você pode me dizer, e o pé? Então por que lava pé? Então não lavar o corpo todo? Porque a obra regeneradora já foi feita. O problema com o seu espírito já está resolvido. O problema está nos seus pés, na sua caminhada, com quem você se relaciona, o que você conversa, o que você ouve, o que você assiste. São essas coisas que sujam os nossos pés. É por isso que para ter comunhão na casa, você precisa lavar os pés. Porque no Espírito já estamos limpos, regenerados, lavados. Mas nós ainda temos contato com o mundo e com as coisas do mundo. No seu trabalho, você tem contato com o mundo. Na sua escola, na sua faculdade, você tem contato com o mundo. E é inevitável, meu irmão. O problema é quando as poeirinhas elas se tornam
crostas. E quando essas crostas se abrem nos nossos pés como fissuras, e quando essas fissuras são infectadas, trazendo mau cheiro, que sala na casa e atrapalha a comunhão dos santos. Já viu uma mulher limpando uma casa? Você olha para o móvel, aparentemente está limpo. Mas quando eu decido passar as mãos, eu vejo uma coisa que a olho nu eu não conseguiria enxergar. A poeira. Recalabando romanarás. Esse é o problema. Uma poeirinha hoje, uma poeirinha amanhã. E quando a gente para para olhar, já tem uma crosta imensa. E era isso que Jesus estava falando. Eu preciso lavar o teu pé, porque todos os dias você tem contato com o mundo. Todos os dias você precisa lavar os pés. Você já viu o trabalho do podólogo? Se não foi, convido você para ir. Eu fui lá. E tudo é sombra e figura. E até no podólogo, papai vai falando com você. O problema é que você vai para os lugares sem propósito. Vai distraído. E aí o Senhor não tem como falar com pessoas distraídas. Mas em qualquer lugar ele fala. E aí eu fiquei olhando aquela moça colocar aquele produto no pé. Daqui a pouco ela começa a raspar a sola do pé. E eu disse, misericórdia. Eu não imaginava que tinha tanta crosta no meu pé. Ela disse, fique tranquila. Tem pés piores do que os seus. Eu disse, mas a sujeira do meu já é suficiente para me incomodar. E aí ela vai raspando, raspando, raspando. E eu disse, Deus, como é isso? Isso é tipo e figura da nossa caminhada espiritual, os lugares por onde andamos, as pessoas com quem nos relacionamos, as coisas que nós insistimos, e as poeirinhas vão juntando, juntando, juntando. E a gente olha e diz, não, está limpo. Mas quando você chega no podólogo espiritual, ele diz, engano seu, ramanarás. Está tudo sujo, decalabando ramanás. E cuidado. Já viu aqueles pezinhos bem rachadinhos? Se a fissura aumenta, aumenta a brecha. E se aumenta a brecha, já não é só sujeira, é bactéria que entra. E se entrar bactéria, meu irmão, aquilo que estava sujo pode ficar infectado. E cuidado, porque em alguns casos precisa amputar os pés. Porque se uma bactéria entra e se aloja na corrente sanguínea, pode dar uma infecção generalizada. Então ninguém cai da noite para o dia. São as pequenas poeiras, as pequenas sujeiras que nós permitimos que entre e tome conta de nós. Mas Jesus já sabia. João 13:3. Jesus quando avisa é porque ele já sabe. João 13:3, o que diz? Vamos lá. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus,
Tá. Levantou-se da ceia, tirou as vestes. Desculpa. É o 2. Desculpa. É porque é ao vivo, é assim. É o versículo 2, desculpa. Ó. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, e o traísse. Presta atenção. Jesus estava numa missão. Organizar as coisas. Organizar a casa. Porque ele precisava partir. E ele já sabia que o inimigo já tinha influenciado a Judas. Então ele disse, espera aí que eu preciso dar uma lição para eles. Porque se eu deixar as coisas do jeito que estão, o inimigo vai começar a influenciar de um em um. Vai pegar de um em um. Um já estava perdido. Um já estava contaminado. E agora Jesus, sabendo que Judas já tinha sido influenciado pelo inimigo, ele disse, agora eu preciso ensinar eles como é que eles vão fazer para não perder a comunhão comigo. Irmãos, entendam algo. Jesus veio, Jesus retornou para o Pai, e Ele voltará para buscar a sua igreja, mas nesse espaço de tempo, Ele precisa cuidar para que não percamos a comunhão. Pedro até disse, não, Senhor, lavar meu pé. O Senhor não vai lavar meu pé. Ele disse, olhe, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. É o lavar dos nossos pés diariamente que nos dá comunhão com Ele. É todos os dias, irmãos, nos examinando. São todos os dias, meu querido, avaliando a nossa caminhada. O que temos feito, como temos nos movido, e buscarmos dele, que é a fonte da vida, para sermos lavados. Não precisa lavar todo o corpo. Você foi encontrado por ele. A vida dele está dentro de você. Mas os nossos pés todo dia ficam sujos. Nós precisamos dele para nos lavar. Sabe o que Pedro tipifica? A pessoa que diz assim, olha, não, eu já tenho Jesus. Eu já recebi Jesus na minha vida. Eu sou salvo, eu não preciso de mais nada. Não, meu querido, não é sobre isso. Você precisa lavar os seus pés na fonte da água da vida, na fonte que jorra a vida. Ele é o único que tem o poder para nos limpar, nos purificar, para mantermos a comunhão até que Ele venha. Mas o orgulho e a altivez de espírito não nos faz reconhecer que nós carecemos dessa lavagem. Achamos que estamos prontos. Que pronto que nada, meu irmão. Eu sou a primeira da fila que preciso ser lavado nos meus pés. E que bom que esta água simboliza a palavra, o Espírito e a vida. Todos nós precisamos ser lavados. Todos nós, e que bom que Ele é a água, mas Ele também é o sabão do lavandeiro. Se água suficiente não for suficiente, tem sabão para lavar os nossos pés, mas sujo a gente não fica, porque a gente não quer perder a comunhão. Rejeitar a lavagem é o mesmo que rejeitar a comunhão. Achar que estamos prontos é sermos como loucos de achar que vamos viver de qualquer maneira, de qualquer forma, e que isso não nos imputará nada. Vá para Efésios 5, 26. Vamos lá? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Como é?
Santificar quem? A igreja. Como é que a igreja é santificada? É por meio de? A lavagem com água, que é a palavra. É a palavra. A palavra. Não é nada além da palavra que nos limpa, que nos purifica, que purifica a noiva dele, para que ele encontre uma noiva adornada, meu irmão. João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis Limpos pela palavra. Agora os nossos pés precisam ser lavados diariamente. João 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue para a redenção, água para a vida. Tito 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça. Hã? Não pelas obras de justiça que houvessem feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Ei, você foi salvo, mas você precisa ser lavado. Olhe para o seu irmão nessa manhã e diga: ei, meu irmão, como estão os seus pés? Diga: meu irmão, a água está disponível, mas você está disposto para ser lavado? É forte. Água tem, fluxo de vida tem. O problema é quantos estão dispostos a lavarem os seus pés. E esse é o problema. É porque para lavar os pés, primeiro eu tenho que olhar para ele, reconhecer que ele precisa de lavagem. E na medida que eu reconheço, eu caminho até a fonte para ser lavado. Mas Jesus disse que os discípulos deveriam fazer as mesmas coisas. Ele, naquele dia, lavou o pé dos seus discípulos e nos ensinou que nós devemos lavar os pés uns dos outros. E esse é o mistério da igreja. E a palavra que você traz, ela precisa ser instrumento de lavagem para o outro. Porque Cristo hoje se move por meio da igreja. Eu sei que é difícil entender, para alguns é difícil entender, porque eles têm um Cristo que trabalha de forma individual e não um Cristo corporativo. Entenda, esse Cristo é o cabeça da igreja e ele se move por meio dela. Hoje, para que a igreja seja lavada, é necessário que um membro esteja disposto a lavar o pé de outro membro. Só que tem um detalhe: para lavar o pé do outro, você tem que suportar o odor do outro. Você tem que estar disposto a se entregar. Porque vida de igreja não é vida individual. Se você quer viver vida individual, você não entendeu ainda o que é viver em Cristo. Viver em Cristo não é viver em uma comunidade espiritual. É estar inserido nele, sentir a mesma dor e viver a mesma realidade. É suportar o odor do outro, o mau cheiro do outro.
fazer cara de paisagem e dizer: venha, meu irmão. E aí o seu irmão sem jeito, porque a gente fica sem jeito quando vai mexer nos pés, não é assim? Quem não? Não foi pro ortopedista e ralou o pé, porque diz assim: vou pro médico hoje, não é assim? Vou pro médico hoje. Eu tenho que ralar meus pés, que vergonha dar meus pés. Aí você passa aquele cremezinho que é para disfarçar o seu chulé, meu irmão. Não é assim? Para o médico poder pegar nos seus pés. Ninguém consciente vai para o médico, nem para o salão fazer as unhas, e nem ir para o podólogo com o pé sujo, cheio de barro. Só que essa limpeza que você faz é uma limpeza natural. Porque o que está escondido em nós, só Deus sabe. Só Ele conhece. E é por isso que Ele está te convidando a dar cá seu pezinho. Vem cá que eu quero limpar hoje. Não precisa passar perfume nem creme, porque Ele conhece o cheiro que está por trás. Ele está dizendo: vem com essa sujeira, porque eu sei limpar, eu sei tratar, eu sei cuidar de cada frieira que te incomoda, irmãos. Se o pé estiver infectado, você não consegue andar, dificulta os seus passos. Queremos caminhar no propósito, na visão do que o Senhor tem, mas recusamos sermos limpos, lavados e tratados. Ele quer tirar a sujeira dos nossos pés. Ele quer arrancar as células mortas, para que as células se regenerem, para que a vida de Deus flua na sua caminhada. É necessário termos os pés limpos para caminhar, meu querido. Chega de disfarce, de estar colocando coisas por cima para esconder uma realidade espiritual que não existe. Meu Deus, porque uma hora o mau cheiro sobe e você vai ficar envergonhado com o cheiro ruim. E é por isso que muitos não conseguem se firmar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque passaram tantos anos escondendo a sua podridão. Passaram tantos anos colocando creme, perfume para esconder o mau cheiro. E aí um belo dia, o mau cheiro foi exposto. Mas por que não consegue se firmar? Porque durante o processo inteiro, colocar do creme e o borrifar do perfume era porque era orgulhoso e não queria que aparecesse a sua verdadeira essência. E é esse mesmo orgulho que nos faz colocar o creme e o perfume nos pezinhos. É esse mesmo orgulho que nos retém, nos segura e nos impede de voltarmos para a casa do Pai. Mas hoje, o Senhor diz: eu tenho água. E não é qualquer água. É a palavra que limpa. É a palavra que purifica. É a palavra que restaura. É a palavra que vem como vida para alinhar, para planear os nossos caminhos. Porque a caminhada é longa, meu irmão. E fica tranquilo, porque todas as vezes que seus pés ficarem empoeirados na casa de Deus, na comunhão dos santos, o Senhor vai preparar um irmão para te ajudar, para dizer assim: meu irmão, vem cá, que eu quero te ajudar a limpar os seus pés. E Ele vai vir com uma palavra de restauração, uma palavra de conserto, para ver que não queremos o conserto, só queremos a massagem nos pés. Mas assim como no salão e no podólogo, a massagem é a última coisa que se faz. Primeiro a gente escova, primeiro a gente lava, primeiro a gente tira tudo. E aí, sabe aquela história, depois que você vai tirando aquelas peles mortas tudinha, aí você olha para os pés assim: misericórdia, parece que está tudo retalhado os meus pés.
Aí ela vem com uma lixa. E é esse o trabalho que o Espírito faz. O mesmo Espírito que arranca toda a sujeira. Ele vem com uma lixa e ele vai polindo os nossos pés, a nossa caminhada, e tornando os nossos pés limpos, polidos, para que você consiga ter uma boa pisada e possa fluir na dimensão que o Senhor tem. Mas tudo começa quando você decide aí até aquele que pode lavar os seus pés. Aleluia. O Senhor tem água em abundância para purificar os nossos pés, porque a purificação mantém a comunhão, e a comunhão cumpre o propósito. A purificação mantém a comunhão, e a comunhão cumpre o propósito. Era sobre isso que Jesus estava falando. Não era só sobre humildade, não era só sobre amor, porque até para lavar e tirar a sujeira do seu irmão, você precisa de amor. Porque não é todo mundo que está disposto a sentir o mau cheiro do outro. Mas eu quero lhe dizer que nesse lugar o amor de Cristo foi derramado. Nesse lugar você só é lavado se você não quiser. Neste lugar ninguém tem a permissão de lhe apontar. Neste lugar ninguém tem a permissão de lhe rejeitar. Somos como aqueles podólogos que tratam os pés uns dos outros. E se você ainda não aprendeu a tratar o pé do outro, peça ao Espírito de Deus que te ajude, porque essa é a essência do reino. Não é só eu chegar aqui, pegar uma bacia, é muito fácil. Eu nem ia falar isso, mas está tudo certo. Eu posso pegar até uma bacia? Eu pego uma bacia, chamo de um em um. E eu não tenho problema humanamente falando sobre isso. E eu lavo o pé de todo mundo, porque aqui tem sabão. Mas não é sobre isso. Não adianta você fazer as coisas sem uma realidade espiritual. O que Deus quer não é que eu lave o seu pé físico e nem você lave o meu. O que Deus quer é que você lave o meu pé com a palavra. Mas eu não quero que você traga uma palavra para massagear o meu ego. Eu quero que você traga uma palavra que lave, tire a sujeira do meu pé. Porque eu quero ser a primeira a ser lavada. E os demais? Lavem os pés uns dos outros. Não com bacias que se vendem aí fora. Esqueçam isso. Lavem com a palavra. Purifiquem uns aos outros. Libere a palavra que corrige, que transforma, que restaura e que nos traz de volta a comunhão. É disso que estamos precisando. Porque o seu Senhor está voltando. E se você não lavar os pés, você não tem parte com Ele. Fique de pé nessa manhã. Aleluia. Vai falando comigo. Por que você precisa ser lavado? Eu não sei. Isso é um problema seu e de Deus. Eu só estou aqui para ajudar você a lavar seu pé. Você estende o pé e eu lavo. Agora deixa eu te falar. Quando eu pedi para você lavar meu pé, lava meu pé também, por favor. Agora lava com a palavra. Não com qualquer palavra, mas com a palavra que verdadeiramente limpa, restaura e purifica. Com a palavra que vem do Espírito. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e ele lhe disse: Senhor, tu lava-me
Respondeu-lhe Jesus: se eu não te louvar, Pedro, você não tem parte comigo. Então a ordem nessa manhã é colocarmos os pés nas mãos daquele que pode louvar. Nunca me tira o dedo. Está falando com o Senhor. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz ir. Vai falando com ele, meu irmão. Que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. Meu pai está aos teus pés. Eu não sei por onde eles andaram, nem sei o que foi que eles fizeram, mas o Senhor sabe, senão não traria esta palavra